Abram vossas Bíblias em Efésios 4. Eu vou ler do 4 adiante, tá? Vou ler do 4 até o 16. Seria bom ler o 4 inteiro, assim. Seria bom ler o capítulo 4 de Efésios inteiro, que eu acho que está falando bastante com aquilo que o Espírito Santo está falando aqui no culto. E 4 do 1 até o 16, tá? Quem achou, diga amém. Amém. Vou estar lendo aqui então. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também se fosse chamados em uma só esperança da sua vocação, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganaram fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Solta aí. Amém? Aqui, nessa carta, é comentado sobre unidade da fé. A maneira que a gente tem permanecido nesse novo tempo, ou entrado nesse novo tempo, na conferência, quem participou, Deus tem muito a dizer para nós, ou disse muito para nós, no caso, sobre a maneira que a gente deveria entrar nesse novo tempo, a maneira que a gente deveria permanecer nesse novo tempo, e sobre aquilo que a gente precisava ter para prosseguir mediante esse novo tempo. E ali, naquele contexto de estar como igreja, tiveram grandes momentos ali que eu vi a importância de estar todos juntos. Senti falta de alguns irmãos que eles pudessem estar conosco, como a Dalila e o Marcelo, mas graças a Deus eles estavam edificando uma outra parte do corpo também. E nesse texto aqui, Paulo comenta sobre a unidade do Espírito em um corpo só. Ele comenta que tem somente um corpo, um Espírito, e ele comenta sobre a esperança da sua vocação. Aqui eu estava olhando aqui esse texto, ressaltando, quando fiz a oração ali também, e Deus falou muito ao meu coração sobre orar aqui, arduamente pelo Vila Moraes, arduamente por vidas.
E eu estava orando ali e eu falei, cara, eu estou inconformado com isso. Estou inconformado com a situação do que se apresenta aqui em Vila Moraes, não em quesito a estatura ou estrutura, mas no quesito vidas, no quesito pessoas, no quesito pessoas genuinamente transformadas. Eu sou muito grato por aquilo que Deus tem feito até o momento em cada vida de cada irmão que está aqui. Esse capítulo aqui, ele traduz isso, um incentivo de Paulo à igreja de Éfeso, de se alegrar e se atentar àquilo que precisa ser feito mediante a sua santa vocação, aquilo do qual você foi chamado. Mas se há algo que está em falta no corpo, se há algo que está faltando no corpo, a gente precisa entender que se está faltando alguma coisa aqui na nossa igreja, a gente precisa ter uma inconformação santa mediante a esse tipo de coisa. Se está faltando, por exemplo, um irmão, aquele irmão ali, precisamos ter uma conformação santa porque ele não está permanecendo aqui. Assim como cada um, mediante aquilo que foi chamado, precisa ter o peso da sua responsabilidade ou assumir o peso da sua responsabilidade mediante a sua santa vocação e se animar com humildade, com mansidão, suportando todos em amor, suportando o irmão ao lado, suportando aquele que está ali ao seu lado ali e às vezes nem conversa contigo. Às vezes o irmão que está passando por um momento difícil, entrando na igreja, a gente nem sabe porque o irmão está passando um momento difícil, nem sabe da vida dele. Mas cada um tem um chamado aqui específico. Pense no corpo. Pense no seu próprio corpo. Tem a cabeça, tem um braço, tem as pernas, tem o coração, tem diversos membros. E se um deles está em defeito, provavelmente a gente não consegue, ou estar doente, ou estar adormecido, a gente não consegue exercer aquilo que é necessário mediante o reino dos céus. Se falta algo no seu corpo, se falta alguma proteína, se falta algum nutriente, se falta alguma coisa, você não consegue caminhar da maneira que é devida. Pense em você fazendo um exercício. Pense em você que você quer fazer aquele exercício. Às vezes o Leandro gosta de jogar bola, o presbiteriano gosta de jogar bola. Ele quer jogar bola. Se ele não come antes, ele não consegue exercer aquilo que ele gosta de fazer. Então, uma santa vocação requer também santidade, requer também separação, requer também estar afastado do pecado. E a Igreja Apostólica Moriá Rema, ou melhor, a Comunidade Apostólica Moriá Rema, está num tempo de santificação mediante esse processo que estamos passando. E nessa santificação, precisamos entender que a santidade nos traz um chamado, nos traz uma responsabilidade, nos traz um caminho do qual devemos cumprir. E eu não sei qual chamado cada um tem aqui. Eu não sei qual o chamado da Beatriz, mas o Espírito Santo já deve ter falado com ela sobre isso. Alguém já deve ter lançado uma palavra profética para ela sobre isso. Eu não sei qual o chamado da Aline para algumas coisas, mas Deus já pode ter falado algumas coisas para ela sobre o chamado dela. Por mais que às vezes nos esquecemos daquilo que Deus nos chamou. E aqui vai comentando sobre a gente ter esperança naquilo que temos como a nossa vocação. Lembrando que existe somente um Deus, que há somente um caminho, que há somente um Senhor. E precisamos nos manter em linha reta com isso, aprumados naquilo que Deus nos chamou. Sabe, algumas coisas da nossa vida requerem uma responsabilidade maior para cumprir aquilo. E não só a responsabilidade do nosso corpo, mas da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Deus nos quer inteiramente como sacrifício vivo. Ele não quer a Dalila aqui na igreja 50%. Ele quer a Dalila 100% aqui na igreja. Às vezes com sentimentos que não estão tão alinhados por N situações. Mas precisamos entender
porque pela vocação do qual fomos chamados, precisamos ter esperança naquilo que Deus tem para fazer. Esperança, como assim que diz em Filipenses, é que Deus é fiel para cumprir a sua boa obra. Precisamos estar interligados em um só Espírito, a unidade pela fé. Porque se um membro falta com a sua responsabilidade, ele automaticamente me afeta. Porque eu também sou membro de Cristo, eu também faço parte do corpo de Cristo. Se ele está em defasagem, se ele não está cumprindo com a sua responsabilidade, e cada um sabe aqui da sua santa vocação, daquilo que Deus o chamou, e se você ainda não tem maturidade ou ainda não entendeu, eu peço que Deus revele para você isso, sobre qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, aquilo que você tem que fazer, qual é o seu propósito, mediante aqui na terra. Eu peço que o Espírito Santo revele isso para vocês. Mas falta nós, como corpo, entendermos na unidade da fé que temos que ter esperança naquilo que Deus tem para nós. E falando de corpo de Cristo, comentando sobre a unidade da fé, me remete também a alguns textos da onde o corpo de Cristo precisava ser cuidado. O povo de Cristo precisava ser cuidado. Me lembra Neemias, triste, junto com o rei, onde ele era copeiro, estava triste com o seu povo. Mas mesmo assim, abatido, o rei permitiu para ele restaurar o seu povo também. A gente precisa ter essa indignação santa em nosso coração com o nosso chamado. Aonde, se o corpo não está cumprindo a sua ação devida, por situações, por batalhas, a gente precisa levantar, se reerguer e seguir a assumir a responsabilidade, orando para que aquilo seja restaurado, assim como Neemias fez. Precisamos ter a responsabilidade de caminhar como corpo, juntos, porque juntos vamos mais longe, juntos vamos mais distantes. O PG Nova Criatura, por mais que eu não participe dele, ainda faz parte do corpo de Cristo. E aquilo que acontece nele também afeta o corpo de Cristo. E também me afeta. Não afeta só o pastor, porque estão interligados em Cristo. O PG Rema, interligado em Cristo, também me afeta. E eu preciso entender que se a igreja precisa caminhar para a sua santa vocação, caminhar para aquilo que é devido, precisamos ter maturidade suficiente para assumir a responsabilidade e seguir em frente. Olha, e talvez vai ter pessoas que não estão aprumadas na mesma vocação que tu, ou que você, no caso. Porque eles também não escutaram, ou talvez o chamado dele é diferente do seu. Mas aquilo que você escutou, aquilo que Deus falou para você, cabe a sua responsabilidade de assumir isso e caminhar em frente. E ir à frente e ter a responsabilidade de cumprir o seu chamado, mediante ao Espírito Santo, com a esperança que o Senhor Cristo nos deixou. Eu falo aqui para algumas pessoas que são já maduras na fé. Eu não falo aqui para pessoas, e graças a Deus que Deus colocou pessoas talvez um pouquinho mais maduras aqui na igreja, com mais maturidade, que talvez já saibam a sua vocação, já saibam aquilo que Deus quer. Talvez possa não estar cumprindo mediante as circunstâncias, mas sabe que Deus o chamou. Talvez possa estar com o sentimento não alinhado, mas sabe que Deus o chamou. E isso vem mediante a graça de Cristo, vem mediante a cruz de Cristo, mas vai da nossa responsabilidade, mediante o caminho, de se apropriar nisso, de se apropriar da graça dele e viver a transformação. Essa graça que foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo. Então, por dádiva, por dom, aquilo que foi dado para você, a graça que lhe foi dada, medido por Cristo, é da sua responsabilidade de entender que mesmo aquele que subiu aos céus, que esteve aqui na terra, também nos deixou a sua graça e o Espírito Santo para caminhar mediante a unidade da fé, para caminhar mediante aquilo que a igreja deseja.
para caminhar mediante aquilo que Cristo deseja, que é a cabeça, que é o cabeça do corpo. E aqui ele fala sobre algumas vocações. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tem versões que falam mestres. Cada um tem dons ministeriais. Cada um tem aquilo que foi chamado, cada um tem uma vocação para alguma coisa. Eu não tenho a mesma vocação do Marcelo. Um dedo não pode ser igual a uma orelha. Um pé não pode ser igual a uma mão. Mas todos estão unificados em Cristo. Aquilo que tal pessoa faz não é menor do que outra pessoa faz. Vocês escutando não são menores do que eu que estou ministrando. Porque cada um tem a sua santa vocação mediante a palavra de Deus e a igreja do corpo de Cristo. Só que a gente precisa começar a ter maturidade para assumir a responsabilidade com aquilo que Deus nos chamou. E se não tem alguém e a gente entende a nossa limitação, oramos por isso. Foi comentado aqui, o presbítero falou sobre que falta um evangelista aqui no nosso meio. E enquanto eu orava, Deus, levanta um jovem na Vila Moraes. Deus, eu não consigo mais estar na Vila Moraes, levanta um jovem lá. Levanta uma pessoa lá, Senhor, em nome de Jesus, para ir, Senhor, com autoridade, para ir no baile funk e ministrar as pessoas que estão perdidas. Levanta, talvez, mestres da lei que vão ensinar com alegria aquilo que eles têm, propriedades e segredos espirituais. Levanta apóstolos que estão disponíveis para cumprir o seu reino da maneira que é devida, para avançar o reino, para formar pessoas que formem líderes, apóstolos que formem pastores, que formam evangelistas, que dê ideias, mas que o reino de Deus avance conforme a maturidade. E essa indignação santa conforme o nosso chamado precisa estar em nosso coração. Talvez a gente precise fazer essa oração para que Deus salve aqueles que estão em nossa casa. Talvez precisamos começar a orar para Deus levantar líderes, levantar pessoas aqui mediante sua vocação, para que Deus salve aqueles que estão na nossa casa, que estão ali perdidos, nossos amigos. Porque talvez a gente não tenha essa vocação, mas essas pessoas têm. E precisamos orar por isso. Talvez entendemos que fomos chamados para pastores, mas talvez não fomos chamados para ser mestres. Sabemos cuidar, mas não sabemos ensinar. Sabemos que o reino avança, apóstolos, sabemos segredos espirituais mediante o conhecimento, sabemos evangelizar, sabe aquela pessoa que parece que ela tem um dom de evangelizar, ela chega assim, ela começa a entrar num assunto, nem era o assunto que era devido, e ela começa a explicar sobre Jesus. Uma abordagem, precisava de uma abordagem só para falar de Jesus. Talvez você tenha essa vocação, as pessoas começam a vir até você e perguntar, cara, o que você tem? O que você tem de diferente? O que está diferente em você? Cara, eu estou com uma vontade de saber o que Jesus tem para mim. Talvez pessoas cheguem assim até você. Talvez a pessoa chegue abatida e do nada você começa a entrar no assunto, nada a ver sobre futebol, e você começa a entrar naquele assunto de Jesus de novo. Seu chamado é evangelista. Talvez você passou por alguma situação na sua vida de lamaçal, do fundo do poço, e Deus criou um testemunho com isso. Esse chamado, aquilo que Deus colocou mediante a sua dor, é um propósito para você. A sua dor é para revelar o propósito de Cristo, da glória dele em você. Então, quando situações da vida acontecem mediante a você, é porque Deus está revelando o seu chamado. Você pode perceber, aqueles que estiveram muito no pecado, agora eles conseguem falar de uma propriedade da santidade como é devida, porque a graça de Deus alcançou ele saiu daquele lamaçal. Então ele sabe de onde ele saiu, e ele consegue comentar de Jesus de maneira que é devida.
Ah, Vinícius, mas não tem ninguém aqui na nossa igreja que faz isso. Então vamos orar para que Deus levante pessoas assim. Vamos interceder para que Deus levante pessoas para ensinar, pessoas com sabedoria. Que Deus derrame sabedoria para nós, para que nós nos fortifique mediante o corpo de Cristo, para que tenha o aperfeiçoamento dos santos. Cara, um corpo saudável, uma igreja saudável, é isso que Cristo quer para a comunidade apostólica Moria Rema. É isso que Deus quer para a comunidade apostólica Moria Rema nesse novo tempo. Pessoas saudáveis, discípulos saudáveis em Cristo. As doenças das emocionais, as dores emocionais, os problemas da vida, não são nada para aqueles que estão se aperfeiçoando conforme o seu chamado. E a gente precisa entender que Deus quer nos aperfeiçoar. E se de modo que Ele quer nos aperfeiçoar, a gente precisa de sabedoria para isso. Sabedoria, porque se falta, a gente levanta pessoas para isso. Se não tem, que Deus nos dê sabedoria para fazer, mas que a gente continue e prossiga mediante a sã doutrina que Deus nos deixou, mediante a doutrina que Cristo nos deixou. E Ele fala, isso é necessário para que a gente tenha unidade. É necessário que no seu pequeno grupo tenham pessoas distintas e diferentes. Porque essa é a graça de Deus. É a multiforme graça e sabedoria de Deus. São pessoas distintas, diferentes, no mesmo canto, no mesmo propósito que é Cristo. E a nossa igreja precisa compreender isso agora. Que independente do cansaço, que independente daquilo que está pesado, eu sei daquilo que Deus me chamou, então por isso eu prossigo, por isso eu caminho, por isso eu continuo orando, por isso eu continuo clamando para aperfeiçoamento dos santos. Deus, que eu continue na minha santa vocação, e se não tem alguém que está caminhando com isso, que eu venha interceder por ele, para que ele seja levantado pela mesma graça que me levantou. Se me levantou a pastor, que aquela pessoa que é mestre venha ser levantado pela graça de Deus a continuar a sua santa vocação. Em nome de Jesus, que essa inconformação santa esteja em nosso coração. É necessário de um tempo onde pessoas, às vezes que caíram, às vezes que pecaram, às vezes que erraram, e a gente, às vezes, toma um local de santidade mediante essas pessoas, em vez de entender com compaixão, que da mesma forma que Deus levantou essa pessoa, me levantou também. Da mesma forma que Deus me levantou, eu também sou suscetível ao erro também. Mas Deus, mediante a nossa santa vocação, aquilo que estamos prosseguindo, venha nos aperfeiçoar. Precisamos entender e pedir para Jesus nos aperfeiçoar mediante as nossas orações. E quando isso acontecer, quando a gente chegar numa unidade de fé e conhecimento de quem Deus é, do Filho de Deus, conhecimento completo de quem Jesus é em nossas vidas, a gente vai alcançar uma estatura completa dele. A gente não vai ser mais levados por roda e vento de doutrina, por enganos de homens e astúcias, que nos engana fraudulosamente, que nos engana de maneira que não é devida. Sabe aquela pessoa que fala bonito? Às vezes é um pregador que fala bonitinho assim, você é amado, você é isso, você é aquilo. Talvez outro pregador que também enche o sarrafo, mas sem necessidade alguma. Que a gente não seja levado por outros ministrantes que estão ao derredores, outras doutrinas, aquilo que não é procedência de Cristo, mas que possamos ser levados mediante aquilo que Deus quer para a gente. A comunidade apostólica Moria Rema tem uma identidade, tem aquilo que Deus tem para nós, mas precisamos alcançar isso através do aperfeiçoamento, através do conhecimento pleno em Cristo. Só que, às vezes, olhamos para outras famílias da fé
e talvez nos comparamos. Olhamos para outros pastores, outros ministrantes, olhamos para outras igrejas e esquecemos da nossa santa vocação. E esquecemos daquilo que Deus depositou como responsabilidade nossa. Talvez olhemos para pessoas, mas eu quero dizer hoje para a gente olhar para Jesus, para que a gente não possa ser levado por coisas vãs desse mundo, por coisas vãs terrenas. E não só que seja o meu sentimento, mas aquilo que está escrito, que a gente venha seguindo a verdade em caridade, que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo e sua edificação em amor. Então, à medida que a gente vai se conectando em Cristo, intercedendo uns pelos outros, entendendo aquilo que Deus tem como responsabilidade para nós, a estrutura do corpo vai crescendo. Então, os pequenos grupos eles passam a crescer mais. Quando a gente começa a entender e colocar responsabilidade para que é devida para outras pessoas, mediante a sua santa vocação, ele também vai crescendo. Quando entendemos mediante o Espírito Santo que essa pessoa ela tem esse chamado, essa vocação, e colocamos a responsabilidade dela através do Espírito Santo, de maneira leve, levando fardos uns aos outros, interligados, o corpo de Cristo passa a crescer. Mas talvez a gente está tão ligado ao nosso eu estou tão preocupado com o que o Vinícius vai ser, que eu não consigo me preocupar com a maneira que o Marcelo vai crescer. Eu estou tão preocupado com o meu trabalho, tão preocupado com aquilo que Deus tem para mim, que eu paro de olhar para outra parte do corpo. Só que, aqui nesse texto, ou mediante as Escrituras, a gente tem que carregar fardos uns dos outros. É o meu, é o seu, fardo uns dos outros. Então, se está pesado para algum, vai ficar pesado para você também. Sabe quando a mão carrega só uma sacola de um lado, você vai pegar a sacola do supermercado, você vai estar se arrastando assim, fica um pouquinho inclinado, vai ficar pesado para você também. Então comece a interceder pela outra pessoa. Comece a orar por ela. Comece a ajudar a carregar o fardo dela também. Para que isso, todo o corpo seja aperfeiçoado. Na vigília, a gente estava orando e Deus passou algo pro Leandro, depois já confirmou ali com a pastora Lúcia sobre alguns segredos espirituais, sobre orar em conjunto. Se todo mundo ora no mesmo propósito, traz realidade para aquilo. E pessoas do mundo já entendem isso. Às vezes eles falam, se a gente falar, as coisas vão acontecer. Se a gente depositar e ter bons pensamentos, as coisas vão acontecer. Mas eu falo para vocês, e se a gente tiver a mente de Cristo? E fazemos a sua vontade, o que é que vai acontecer? Se todos que estiverem aqui cumprirem o seu chamado, a sua santa vocação, com a mente de Cristo, auxiliando uns aos outros, o que é que vai acontecer com a comunidade apostólica Moura Rema? Não vamos crescer no corpo de Cristo, não vamos nos aperfeiçoar em amor? Então que possamos fazer isso a partir de agora. Seguir a nossa santa vocação com responsabilidade. E eu vou deixar o texto mais para frente, 17, 18, 19, para vocês lerem em casa. Leiam Efésios 4 por inteiro em casa. Que depois ele já comenta sobre a santidade cristã. A maneira que deve de andar em santidade. Que é em oposição aos gentios. Em oposição àqueles que fazem costumes, práticas imorais. Mas o que eu quero depositar ou passar para vocês aqui hoje é que possamos nos achegar até Cristo, se aperfeiçoando. Se há falta, se você percebe falta no seu irmão, se você percebe falta em você, que você também peça a Cristo hoje. Que a comunidade apostólica Moura Rema venha se aperfeiçoar em amor. Venha se aperfeiçoar mediante a sua santidade. Aperfeiçoar mediante o seu chamado. Eu não sei o que Deus depositou na vida de cada um aqui. Eu não sei se está pesado. Eu não sei se o seu emocional está abatido.
Eu não sei se está num ciclo vicioso mediante a sua vida, mas Cristo sabe. Jesus sabe. E se não depositarmos isso em fé uns aos outros com auxílio em Cristo, você não impede somente o meu crescimento, você impede o crescimento do corpo. E se de algum modo eu tenho isso também, eu tenho que melhorar em Cristo também, para que isso não venha afetar a vida de vocês também. Então que possamos ter esse conhecimento espiritual. Cara, no meu trabalho eu preciso ser um pouquinho mais diferente, porque eu preciso ser cristão, preciso me aperfeiçoar. Isso vai atingir o corpo de Cristo. Não só a minha salvação, mas vai atingir outras pessoas também. É uma indignação santa mediante ao próximo. A gente caminha num propósito, numa unidade só. Então está na hora de amadurecer, para a gente não ser levado por coisas inconstantes da vida. Vem um devaneio, a gente fica inconstante. Vem outra coisa, a gente fica inconstante. Mas a perseverança é um requisito daqueles que são salvos. Perseverar é necessário para a nossa salvação. E eu quero deixar um versículo final aqui. Sei que isso é um pouco diferente das minhas ministrações. Geralmente eu faço algumas perguntas, geralmente eu tenho alguns questionamentos, vou aqui, vou envolvendo. Mas hoje foi um pouquinho diferente a forma de ministrar. E eu quero deixar isso com vocês. Se de alguma forma na sua santa vocação você precisa se aperfeiçoar, ou está precisando de alguma coisa, que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Se de alguma forma a sua santa vocação parece arrastado, parece difícil, Cristo também já disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se de alguma forma é o pecado que te inflige a permanecer em Jesus, a permanecer, é algum sentimento errado de rejeição, é algum vício, seja vício em redes sociais, sejam coisas a devaneios, é algum vício que não deixa você permanecer, se achegue ao trono da graça, se achegue naquilo que Deus tem para você, porque é o seu chamado mediante a graça. Assim, no momento que você aceitou Jesus, Deus te concedeu a graça dele. Para o seu chamado, Deus te concedeu a graça, na medida do qual você conhece a Cristo. Então que possamos hoje se achegar. E eu quero que todos nós possamos ficar de pé agora. Vou deixar esse versículo para nós em Hebreus. Que à medida da responsabilidade que fomos chamados, possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Amém? E que possamos amadurecer na fé, assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade talvez de um pequeno grupo, de liderar um pequeno grupo, de entender o que é o pequeno grupo, mesmo que o trabalho nos canse, que possamos ter prazer mais em Jesus do que nas coisas desse mundo. E que hoje possamos com convicção se achegar na graça de Deus, se achegar no trono da graça de Deus. Se de algum modo você que já foi chamado, você que, no caso você talvez tenha aceitado Jesus no domingo passado e queria voltar a fazer as coisas para Jesus de um modo que é devido, que hoje você se achegue à graça de Deus, que hoje você se aperfeiçoe, que hoje você reconheça que Deus tem chamado para você mediante a Deus, mediante a Cristo, e que possamos permanecer numa unidade da fé, e que todos cresçam em Cristo, em Jesus. Todos possam ver aquilo que Deus tem feito em suas vidas, aperfeiçoando uns aos outros. Então hoje, assim como oramos aqui por Vila Moraes,
Vamos orar uns pelos outros agora. Vamos orar para que a gente assuma a responsabilidade. E você vai perceber que tem um versículo que diz que é melhor dar do que receber. Você vai orar por outra pessoa e Deus vai falar com você. Deus vai tirar o seu fardo, porque à medida que você ora e intercede por outras pessoas, o seu fica mais leve. Amém? Então, vamos agora se achegar a Deus. Da mesma forma que começamos, que a gente não venha ser enganado por sãs doutrinas, ou por doutrinas diferentes daquilo que Deus nos chamou. Vou estar orando. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por estar aqui.